Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do Diário de Vacaria duas pessoas que têm uma larga experiência para falar sobre a questão da pecuária no nosso Rio Grande do Sul. E para isso, vamos começar sem mais delongas. Meu amigo Carlos Sim, ele que já é uma cadeira, tem a sua cadeira cativa, tem a chave aqui do estúdio do Diário de Vacaria, e isso me deixa muito orgulhoso. Ele que é o responsável lá pela Fazenda Clarice, tem muita história para contar. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Novamente é uma satisfação estar aqui conversando contigo e também com quem nos assiste, né? Eu acho que é interessante esse aspecto que a gente estava falando aqui nos bastidores, vamos dizer assim, da evolução das coisas, né? Então, hoje a gente está numa situação em decorrência do que a gente fez no passado. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? E até deixa passar algumas coisas que, se a gente der a devida atenção, ela vai dar reflexo lá na frente. A gente começou falando de uma propriedade rural da Fazenda Clarice. Depois a gente se deu conta de que nós precisávamos sair um pouco fora da porteira, né? Acessar o mercado, vamos dizer assim, evoluir em termos de pessoas, de relacionamento, e aí iniciamos o CIT, né? Conversamos a história do CIT, depois da Federacit, e aí acabou, dentro desse trabalho todo, com a criação da Aproxima, né? Da Associação dos Produtores Rurais do Campo Cima da Serra, foi em maio de 2006. E, novamente, falando com ferramentas tecnológicas, né? E o João Hernani é um dos bastiões aí da evolução tecnológica, principalmente quando se fala em genética, né? Pela história da cabanha deles, da Capão Alto, e também pela questão agora do genoma, né? Só que para essas informações tecnológicas que a gente vem discutindo aqui, nós tínhamos que entrar sob o ponto de vista prático, né? O que é agora interessante para quem consome, né? A carne. Então, nós acabamos entrando no varejo. Hoje temos uma casa de carnes que se chama Estância do Assador, em Caxias do Sul, onde a gente vai ter a oportunidade agora de conversar um pouquinho mais a respeito, porque a gente não é só uma casa de carnes, então procura ser uma casa de carne diferente, né? Então, João, se me permite dar as boas-vindas, fico muito feliz. Eu estava te falando já deste instante, né, que é uma honra tê-lo de volta ao Diário de Vacaria, em outro espaço. Mas há 21 anos atrás, você foi uma das primeiras pessoas que guardo com um grande carinho a trazer informações, né, do agro, trazer informações da pecuária. Se não me engano, se não me falha essa minha memória, na época tu estava secretário de Agricultura, é verdade, se não me engano, no tempo do Pegorário. Exato. Né? E fazia um trabalho muito constante, um trabalho muito bem feito naquele tempo, e eu me recordava que eu tinha por hábito acompanhar o teu trabalho na Secretaria de Agricultura. É um prazer, então, te receber aqui. Fico feliz que tenha dado continuidade a todas as tarefas que desde lá tu tinha na tua propriedade. Da mesma maneira como o Carlos é um grande protagonista da questão da pecuária, tenho por ti a mesma admiração e de qualquer maneira vai ser um prazer falar da tua continuidade aqui. E também, enquanto a gente falava, né, sobre uma característica que todos nós estamos tendo, né, estamos perdendo alguns fios de cabelo, tu já me contava que o teu filho está na sucessão do processo lá na Fazenda Capão Alto, né, dando sequência a esse legado que é reconhecido por toda a comunidade. Bem-vindo, João. Muito obrigado, Lucas. Agradecendo a ti também, ao Gabriel, que faz os bastidores aí desse teu já tão conhecido programa aí. E é verdade, a gente então tocando lá na propriedade, o João Ernesto agora quem está fazendo a parte administrativa, ele que toca, trabalha lá, eu dou apoio técnico, que nem eu digo, e a satisfação de vê-lo lá, pois ele já é a 7ª geração na mesma propriedade desde 1760, então tem um tempinho, né? Então a gente sempre lidando aí na pecuária e procurando sempre se especializar e buscando novas informações, né? E eu acho que essa foi uma das ideias
que até eu consegui trazer para a vacaria. Eu estava, logo depois de formado, eu fui para o Mato Grosso trabalhar lá. E aí, quando eu retornei, trabalhando aqui um tempo, me inseri no Sindicato Rural, e aí, com os cursos do Senar. E aí acabei tendo a ideia de que a gente deveria formar alguma coisa que já havia em Vacaria, que eram os grupos de CITES, né? E que haviam parado, né? E aí a gente fez uma reunião no sindicato e conseguimos um grande número de pessoas lá. E desse grupo, então, se originou em 97 o grupo, em outubro de 97, o grupo do CITES 120, que está aí até agora. Sabe que a memória que eu tenho é de uma construção lá desse sítio. Eu me recordo que aconteciam encontros, né, João? Ainda acontece. Aconteciam... São 27 anos de encontros mensais. 27 anos. E, Carlos, dessa construção que a gente teve lá, do sítio, que tu inclusive participava desse encontro, quais são os principais frutos que tu vê na tua percepção hoje, depois de todo esse tempo? Bom, como o Joernani comentou, foi em 1997, né? A criação do CIT, em outubro. Outubro vai fazer 28 agora. 28 anos. E daqueles que iniciaram esse trabalho, ainda tem 13. Inclusive, são os 2 que estão aqui, né? Que ainda são os fundadores do CIT, né? Tem mais a Marta. A Marta Guazelli. Marta Guazelli, E então a gente tem essa experiência acumulada de tantos tempos. Na realidade, a gente já comentou, o primeiro sítio foi criado em 74, em Rio Grande, depois foi criado em 84 a Federacity, e o nosso sítio, então, em 97. Anterior ao nosso sítio, já houveram alguns outros, né, que depois acabaram parando a atividade. Mas o ponto alto, como o próprio nome diz, que o significado de sítio é Clube de Integração e Troca de Experiência, é a experiência acumulada do grupo, né? Cada indivíduo colabora e nas reuniões o conjunto dos produtores que estão participando discute a propriedade e acabam evoluindo nos conceitos, nas tecnologias, na troca de experiência. E isso desencadeou aqui no nosso sítio, através das várias viagens técnicas, desencadeou a formação de uma associação, né? Que esse é o grande problema que eu encaro assim do agronegócio, e não é só no agronegócio como cadeia, mas a gente, nas viagens internacionais que tivemos a oportunidade de vivenciar, e essa experiência mostrou que um dos problemas grandes que nós temos aqui é a falta de organização de cadeia. E no agronegócio talvez até mais dramático, né? No caso da bovinicultura especificamente, que é o tema de hoje, é o produtor quanto a indústria quanto o varejo e vice-versa, né? Então, quando a gente tem um elo fragilizado, isso acaba gerando um problema vamos dizer, de continuidade da cadeia. Um elo fragilizado pode comprometer todo o sistema. E foi por isso que a gente acabou criando a Aproxima, né? E através da associação, a gente começou a desenvolver uma série de atividades, e hoje nós temos 7 unidades de negócio dentro da associação, e que desencadeou, por sua vez, a gente entrar no varejo, né? Então, hoje, que é muito interessante, a gente tem a experiência da produção através do CIT, nós temos a experiência do frigorífico, da indústria, que é parceiro nosso, sócio inclusive, e nós temos agora a experiência no ponto de venda, o contato direto com o cliente. E é esse ponto que acaba dando assim, uma experiência fantástica para nós, né? Porque, veja, aquilo que a gente consegue dentro da propriedade, consegue através da associação. A propriedade de Joernani, por exemplo, foi uma das primeiras 7 propriedades do Rio Grande do Sul que recebeu a certificação de boas práticas agropecuárias. A Fazenda Clarice também. Sim, nós estávamos juntos, né? Mas todos da associação. Isso mais ou menos em que ano, para a gente ter uma ideia? 2013. 2013. Isso. E na época ele era a medalha de bronze, hoje ele é medalha de ouro, né? Dentro do Boas Práticas Agropecuárias. Olha a evolução. Nós tivemos a satisfação de sermos a primeira propriedade que teve
essa revalidação da certificação. Quem Primeira que, e única, quem né? Quem cuida desse processo, João? Na verdade, é um processo que vem pela Embrapa, né? A Embrapa que coordena esse trabalho, né? Foi através da Embrapa, do Centro Nacional de Gado de Corte em Campo Grande. E aí, aqui no estado, inicialmente a parceria era com a Emater e agora, mais recentemente, com o Senar. Era a Emater e a Embrapa, né? Isso. E agora o Senar que está ajudando e montando os programas, né, para implantação de boas práticas agropecuárias. Mas esse é só um exemplo, né? É um trabalho de um ano e pouco com 122 pontos de verificação e auditoria. Eu ia te pedir só para João, para a gente fazer recuperar um pouquinho da história. Tu falou dessas gerações todas, Carlos, até para a gente ficar na mesma página. Conta um pouquinho, João, por favor, para mim, da história da fazenda Capão Alto. Na verdade, a gente tem a história de que haviam alguns problemas com os índios aqui na região. Então, o que a coroa portuguesa fez? Decidiu trazer um grupo maior de pessoas, né, para que originasse posteriormente uma povoação, né, e que se autoprotegessem essas pessoas. E, na verdade, o primeiro Duarte que veio, não podia ter outro nome senão Manuel, ele veio, na verdade, com o sogro, né? Então, o sogro é uma que veio para cá, e todos eles, essas 6 famílias, ganharam quadras de Sesmaria. E esse primeiro Duarte que veio, ele acabou tendo 6 filhos homens, e um deles era Duarte também, que depois teve o Fábio Souza Duarte, que foi o primeiro intendente de Vacaria, o primeiro prefeito, né? Depois teve o vô João, o pai, o Alaor, né? Eu, e agora o meu filho, o João Ernesto, né? E tem os outros 3 filhos também que ajudam sempre de um modo ou de outro lá na propriedade, né? Tem a Manuela, tem o João Pedro e a Valentina. Sabe que e essa conexão sempre foi dessa maneira, João? Existiu um grupo, assim, uma participação, ou foi ali através do CIT que os produtores foram se conectando? Como que tu viu nesse momento? Na verdade, assim, até o comentário de que haviam outros CITs e que não continuaram, não persistiram. Quando eu entendi o que eram os CITs e achei que seria importante retomar isto aqui no município. Mas aí a proposição, quando nós fizemos já das primeiras reuniões, era um pouco diferente. Porque o que eram os sítios mais antigos? Reunião de amigos, vizinhos muitas vezes, né, para, num fim de semana, às vezes num sábado, discutir qual a melhor raça de gado. O Carlos já falou muito sobre isso, eu vi os outros podcasts aí. A dona de casa não conhece gado, então o que ela quer é uma carne de qualidade, que tenha sabor e maciez necessariamente. E aí também, que nem a gente brinca muito, tomar trago, né? E a proposição que eu fiz de início já no grupo é que nós deveríamos nos reunir no dia de semana e sem bebida alcoólica, a não ser que seja um evento festivo. Porque é um dia de trabalho, né? Onde, além de se discutir a propriedade, né, em que todos os colegas acabam fazendo também algumas sugestões de melhoria, também se tem normalmente uma palestra técnica que sempre é de escolha do grupo, de necessidade do grupo como um todo. Tornando então isso mais mudou. Profissional, né, João? Sem dúvida, tem que ser profissional, né? O pecuarista ele precisa ser profissional, né? Porque existe um ditado bem interessante de um pensador americano, do Drucker, que diz que sucesso passado não garante sucesso futuro. Então, uma vez se fazia de uma forma e dava resultado, hoje a gente precisa buscar tecnologias, a gente vê aí a maçã, o nível que está. Tu estava comentando antes aí da entrada do programa da própria Randon ali, no caso da Har, né? Da questão do queijo. Nós vemos aí a questão da tecnologia que é usada na maçã. E a pecuária não pode ficar atrás, então nós temos um caminho a buscar e as ferramentas existem, basta que a gente aprenda com elas, conheça elas e aplique no nosso dia a dia. Sabe que eu tenho um hábito de valorizar muito essa história e depois que a gente começou a gravar os programas aqui com o Carlos, eu fui lá em 2003, viu, Carlos, começar a revirar meus disquetes, meus CDs, meus zip drivers, né? Ô, Gabriel, se prepara aí que lá vai, hein? E aí eu queria fazer um resgate dessa história, Carlos. E olha a foto que eu encontrei aqui, pessoal. Vou botar na tela. Vamos lembrar quem que estava nessa foto aqui.
Hein, Carlos? Nossa, Tchê, exatamente. olha aqui onde é que eu estava naquela época, viu? A gente estava perto, só estava faltando uma conversa, né? Dr. Getúlio Getúlio Marcantoni. Marcantoni, né? O presidente da Federa City. Vamos lá, João. Tenente aqui, O né? tenente, o Ricardo Martins. Tenente. Né? O saudoso colega aí, o Beto Mondadori, Luiz Alberto Moreira Mondadori. O saudoso colega Cassiano Caon. Querido Calciano, hoje. Cassiano, né? isso. É, Aí o Carlos. Fernando Guazelli. Tá, A Tânia Marcantoni. tá. Né? O cidadão lá atrás. Eu o lá Hernando. atrás, já não tinha cabelo na época. Dr. Getúlio Marcantoni, a Marta e o Luiz André Guazelli Costa, o mais conhecido como FUC. O FUC. Gente, olha que bacana. Bacana essa, hein, Carlos? Bonita, essa bonita tinha, né? foto. Olha, eu acho que nem temos essa É, foto aí no eu vídeo. vou te contar. Então, isso aqui, para mim, isso aqui foi em 2003, 2004. Quando os eventos... Isso aqui, se eu não me engano, era no evento do City. Era isso, Carlos? Será Sim, que era? Sim, era reunião do City, sim. Até estou vendo ali o jaleco do City. Isso. Olha, gente. Tchê, então, assim, ó, isso aqui para mim é uma coisa muito interessante. Fico feliz de guardar essa recordação com carinho, porque Parabéns. são essas imagens que a gente traz sim. que elas testemunham esse avanço, né? João, conta um pouquinho para nós. A gente estava falando um pouquinho da questão de genética. Como que chegou a genética lá na propriedade de vocês, João? Na verdade, a gente começou o que a gente chama de cabanha, né, que nada mais é do que um estabelecimento especializado na produção de animais puros, né? E a gente começou da mesma forma, fazendo o quê? Tratando muito bem os bichos, né? Com ração, com alfafa, silagem e tal, e levando para exposições, né? Esteio, Vacaria, Bom Jesus, Lagoa Vermelha. Mas em determinado momento, isso em 77, quando nós iniciamos, eu tinha então 17 anos, mas aí começaram alguns questionamentos, conjuntamente com experiência e também com a minha entrada na faculdade de agronomia lá em Porto Alegre, que nós tínhamos produtos bonitos, gordos, mas que não davam o resultado esperado às vezes no campo, né, porque não tinham a sua genética adaptada ao campo, né. Tem um pensador muito interessante sul-africano, falecido, Dr. Jan Posma, e ele sempre diz que é mais barato e mais inteligente adaptar os animais ao ambiente do que o ambiente aos animais, porque isso é mais caro. E partindo disso, então, a gente foi aos poucos deixando esse teatro de exposições e partindo para a seleção dos animais que fossem mais rústicos, né? E dentro desses estudos, então, o que surgiu, né? Eu sempre me interessei muito pela questão da genética e comecei a estudar um pouco mais, onde a gente conseguiu, eu consegui a informação de que haviam 2 programas que faziam essa avaliação genética, né? Um deles era o GeneStar, né? Da Pfizer, e o outro que era o programa que a gente faz, que é o iGenity, né? E através desse programa do iGenity, né, numa parceria aí com o Sebrae, sempre com o Sebrae, a gente consegue avaliar 17 características genéticas que estão dentro do animal, que por fora, basicamente, a gente não consegue visualizar. Então, hoje aí, nós temos várias das nossas propriedades já com animais testados. Eu acredito que já devemos ter aí uma casa de uns 1000 animais testados, né? Então, isso já nos dá uma garantia a mais de que aquele animal tem uma genética para maciez, para marmoreio, para ganho de peso, para produção de leite, né? Deposição de gordura, quer dizer, uma série dessas características que são importantes. Área de olho de lombo. Então, são 17 características extremamente importantes e não visíveis a olho nu. Tanto que, agora, daqui mais uns dias, vai haver em Pelotas a segunda FENAGEN, que é a segunda Feira Nacional de Genética, onde, pela primeira vez o ano passado, e agora então a segunda, os animais não vão ser julgados apenas pela morfologia, ou seja, a beleza deles, vamos dizer assim, externamente falando, né? Onde a gente, claro, se infere algumas características, mas 70% do julgamento será baseado em genoma, ou seja, como é que é este animal por dentro. Porque um animal muito bonito, às vezes não quer dizer que vai reproduzir bem, né? Bom, a partir do momento, então, que se coloca essa genética toda, né? Vocês têm uma identidade com gado Angus, né, João? Como que está a presença do Angus na região? Porque a gente tem outras raças que também estão ganhando destaque, né? O caso do Braford, o caso do Hereford. Como que está essa questão aí? Na verdade, isso mudou a questão aí de uns 35 anos atrás, porque exatamente a dona de casa começou a questionar que ela queria uma carne e que tivesse sabor e maciez. Não interessava a ela qual raça, até porque ela não conhece, né? Isso foi a nível geral. Daí, então, começaram a vir com mais força o Angus, né? O Hereford, o Devon também, e as suas
os seus cruzamentos, que a gente chama de sintéticos, né? O Braford e o Brangus. Então, hoje, essas 3 raças e os 2 sintéticos basicamente totalizam, acredito que mais de 95% do que nós temos de bovino na região, ou puros ou cruzamento delas. Hoje já tem o sintético do Devon também. Né? Também, o Bravon. O Bravon. Isso é uma conexão, Carlos, que a gente faz quando tu cita ali que a importância de olhar para o processo todo, para a cadeia do produtor até o consumidor, o exemplo que tu faz, mais uma vez fica claro que a ponta ali é onde deve ganhar destaque. E, inclusive, eu quero contextualizar que essa semana que a gente teve produzindo essa matéria lá na RAR, ficou nítido quanto que a preocupação com todo o fluxo, ela está dentro da empresa para que o consumidor final, seja nos Estados Unidos, seja, né, na ponta aqui em Vacaria, né, no espaço RAR aqui, seja acessível. E aí, quando a gente fala numa carne com qualidade, eu acho que o caminho é esse, né, Carlos? Não, sem dúvida. Inclusive, nós temos algumas tendências, porque, obviamente, a gente está sempre em sintonia com o mercado, né? E as tendências são bem claras. A gente identificou 3 tendências e é nisso que a gente está trabalhando através do genoma. E também estamos colocando isso através da associação na loja de carnes lá de Caxias do Sul, tá? Quais são essas tendências? A primeira delas, e obviamente, o consumidor quer uma carne macia, né? Então a gente vai na genética, no genoma, identifica aqueles animais que têm características genéticas para a maciez. E olha que interessante, a gente pega a média da raça Angus, como a gente estava comentando aqui, que é a cabanha lá do João Hernani, a média da raça Angus para maciez é 6,4 ou 6,2? 6,4. 6,4, tá? E nós estamos selecionando, como a gente tem uma qualidade de animais já há muitos anos sendo melhoradas, né? A gente está colocando para esse selo, que o foco é maciez, animais 8, 9, 10. Imagina, a média da raça é 6,4. Para entrar nesse selo que a gente chama por cima gourmet, né? Que o foco é maciez, animais 8, 9, 10. Imagina a qualidade dessa carne em termos de maciez. Tá? Primeira tendência. Segunda tendência, marmoreio. Né? Porque o impulso de compra é o visual. E uma carne marmorizada, com uma coloração bonita, deposição de gordura, é um atrativo enorme para o impulso de compra. Né? Então, o segundo ponto que a gente está identificando nos animais é a tendência de marmoreio. E aí, nesse caso, a média da raça Angus, pegando sempre a média da raça Angus, é 6,2. Né? Aí, no caso de marmoreio, já é um pouco mais complicado, porque além da carga genética, ainda tem o tempo de terminação desse animal e a idade dele. Então, nós estamos selecionando animais lá de 7 para cima, porque para ser melhorador tem que ser acima da média. Né? Então, nós temos lá identificados fêmeas 7 e 8 para marmoreio. E nós temos, a fazenda lá tem um touro que é 9 para marmoreio. Né? E agora, como a gente está utilizando, a gente falou muito aqui em ferramentas tecnológicas, nós estamos utilizando lá 100% do gado e a ITF, né? Que é a inseminação artificial em tempo fixo. E nesse ano a gente usou, todos os touros que a gente usou é top 1 para marmoreio. Então, o que está acontecendo? Né? Nós estamos evoluindo e indo ao encontro, né, da tendência de mercado que é maciez, que é então essa linha aproxima gourmet, marmoreio, e a linha aproxima prestígio, o nome, né? E a terceira tendência que se identificou, o Jornal até comentou, que é o sabor da carne, né? Só que o sabor da carne, ele está diretamente relacionado, claro, com a idade, o sexo, a raça e o tipo de comida. Bastante pelo tipo de comida, né? Mas muito pela idade também. O sabor da carne, ele vai se intensificando com a idade do animal. Só que aí nós temos um lado que é positivo, que é o sabor da carne, e outro lado que é negativo. Quanto maior a idade do animal, menos macia a carne. E como é que a gente resolve isso, né? Tendo uma carne com sabor diferenciado e sem perder a maciez, com a genética, com o genoma.
Imagina essa... Agora tu pega uma vaca, né? 5, 6, 7, 8 anos, até mais. O Joanane tinha uma vaca de 20 anos que nunca parou de produzir. E a qualidade dessa carne. Só que a gente não tinha, né, o controle de se essa carne teria maciez ou não. Sabor, sim, mas maciez não. Hoje a gente tem. Porque nós temos no plantel, como eu comentei, né, vacas 10 de maciez. Então, tu imagina tu pegar essa vaca que ela deixou por uma razão lá de produzir terneiro, então ela é descartada, ou é engordada no confinamento ou a pasto. E aí tu coloca no mercado, é uma carne de excepcional qualidade. Mas isso tudo tem que ter... e com sabor super acentuado. E sabor acentuado. Então, nós estamos pensando, né, inclusive, e às vezes a gente faz promoção lá na loja, pontuais, e até eu quero chamar a atenção aqui, nós estamos criando, até te convidei, para criar grupo do WhatsApp, mas especializado em informação técnica, né, onde a gente possa mostrar aquilo que já está sendo feito. E um dos temas que vai ser abordado, você vai receber quando nós formalizarmos aí o grupo, é essas informações, né? Então, quando tiver uma vaca com essa característica, né? Agora nós temos esse material aqui, então divulga para o grupo e a gente pode começar a aproveitar, né? Isso que a tecnologia está nos proporcionando. Até dentro dessa questão do sabor, uma questão que muitas vezes o pecuarista, às vezes, ele não se atém. Né? Porque muita gente, principalmente quem não é da área, acha que quando a gente fornece alimento para um animal, um bovino, a gente está dando alimento para a vaca. Na verdade, a gente não está fazendo isso. O que nós estamos fazendo é nutrindo bactérias de rumen. Esse é o diferencial do bovino com seus 4 compartimentos digestivos. E cada alimento, diferentemente, vai proporcionar, a nível de rumen, uma fermentação diferente. São diferentes famílias de bactérias. É isso que dá sabores diferentes. Então, é muito interessante esse aspecto. Eu achei muito importante. Claro, a cada momento, a cada construção que essa conversa chega, a gente vê principalmente essa questão da própria estrutura, que tu falou do rumen ali, no aprendizado que tive lá com as vacas lá que são, né, as responsáveis por esse leite de qualidade, muito se fala desse assunto. Perfeito. Muito se fala. Tanto que se não for cuidada a nutrição das vacas, no que diz respeito lá a RAR, tu não consegues fazer o queijo. Então, não pode ter alteração de alimento, porque tu não vais conseguir fazer o mesmo queijo. Por isso que cada propriedade que tu vai, eu trabalhei durante muitos anos aí com as propriedades de queijo artesanal serrano, né? Tu tem em cada propriedade um sabor completamente diferente. E quando tu vai na zona da Serra ou na zona lá dos alemães, lá no Vale do Taquari, Alto Taquari, onde se produz basicamente o queijo colonial, tu não vê essa diferença. E por que seria? Uma delas é que no queijo artesanal serrano são raças de corte, basicamente. E já no queijo colonial, basicamente as raças leiteiras. Esse já é um diferencial. Mas no caso que não tem muita alteração nos queijos coloniais, é que as vacas são alimentadas basicamente com o mesmo pasto de verão, o mesmo pasto de inverno, silagem e ração o ano inteiro. Então, não tem a variação que, no caso do queijo artesanal serrano, a gente tem à disposição, aqui nos nossos campos de cima da serra, mais de 600 espécies diferentes de leguminosas e gramíneas, principalmente, que são em maior número, que são proporcionadas a esses animais, fazendo um diferencial absolutamente fantástico. Inclusive, nesses queijos já se encontra também ácido palmítico e ômega 6, que não são encontrados nos queijos das vacas que são alimentadas com ração, basicamente. Isso gera até uma indicação geográfica, né? Já existe, do queijo serrano. Isso, já tem. Mas se pode pleitear alguma coisa também para os ruminantes daqui, né? É muito conhecido também a carne da ovelha serrana, né? Ou do cordeiro, que tem uma particularidade de sabor toda própria da nossa região. E como o Jordani falou, né, nós somos o que comemos. Então, aquilo que o animal come, ele transporta diretamente para a carne, sabor da carne, né? Então, nós podemos colocar, por exemplo, um microelemento, um molibdênio, por exemplo, se é um microelemento importante para um determinado por exemplo, tratamento, a gente coloca esse produto na dieta do animal e a carne responde por isso aí, né?
Então, olha o potencial que nós temos aí de diversidade, e isso precisa ser explorado, né? São particularidades que nós precisamos divulgar para o consumidor conhecer e procurar esse produto, né? Assim como as certificações todas que nós temos, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente falar. As certificações, além de garantia, né, mostram diferenciais de como esse produto é oferecido, né? Tu mesmo citaste isso, e nada mais é do que o conceito do entendimento bem abrangente de cadeia produtiva como um todo, né? Desde o insumo que vai entrar, de qualidade, que possa servir para nós, seja uma semente ou um agroquímico ou um vermífugo até mesmo, né, para que se produza esse animal de qualidade e entregue ao consumidor aquilo que ele deseja, com garantia, com sustentabilidade principalmente. Tia, tu sabe, João, que eu fiquei feliz aqui, Carlos, porque enquanto a gente estava falando, eu fui procurar aqui na minha... Hoje está incrível esse negócio, né? Porque a gente faz uma imagem durante uma fala aqui de um programa como o nosso, e daí eu coloquei aqui no meu computador, porque eu estava esperando o João vir aqui para fazer essa foto. E aí, quando eu fiz essa foto, eu falei, deixa eu ver o que aparece, tia. E aí, o sistema vai olhando para o meu banco de dados lá, Carlos, e aí, tia, veio mais uma aqui, cara. Olha o que apareceu aqui, tia. Isso aqui eu acho que era uma reunião dos... E por acaso, será que é o João que está por aqui, tia? Ali está o Fernando e eu. Essa aí é aquela reunião dos comitês de pecuária de corte. De pecuária de corte, né? Tu vê que a gente vai conectando, tu vê, um negócio de 2001, 2002, isso aqui. O Jair Berriz ali. Olha aqui, ó. Da Emater. A gente vai conectando essas construções, né? E aí tu começa a ver isso tudo como tem um cenário interessantíssimo, porque são falas que vão aproximando essa história, né? Tu vê ali da fala que vai vindo, isso aqui é o Fabiano, acho que é o nome dele, não me recordo. Não me lembro, mas são histórias que hoje, quando tu vê aquela Proxima ela funcionando com tanta qualidade, lá atrás teve reuniões que trouxeram a chegada da genética, teve reunião que trouxe várias discussões sobre as questões das pastagens, teve várias outras falas que daqui um pouquinho... Esse que está aí de costas é o teu amigo aqui, né? Tu vê que história, hein? É. Essa tu não tinha, né, Carlos? Não tinha. Não sei onde é que tu busca isso. Tu busca isso né? aqui. Isso aqui é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que fazer, porque a partir do momento que a gente começa a conectar isso tudo, agora, depois de um tempo, né, a gente vai entrelaçando essa história toda e vai dizendo, opa, lá atrás, naquela sementinha... Por isso que a gente está aqui, por causa disso aí. A gente começa a enxergar e ver, poxa vida, como que isso aí deu certo, né? Carlos, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós da Aproxima. Como que está funcionando lá? Isso, na Aproxima, né, que só tem uma função, que é conectar os elos da cadeia, né, e fazer com que o produtor, a indústria e o varejo tenham uma receita equilibrada e mais uniforme, né, para que não haja esse desequilíbrio, que todos possam ter o seu quinhão de resultado econômico. E aí, para testar isso, realmente a gente acabou desenvolvendo esse projeto do varejo, né, que inicialmente não era exatamente um varejo que a gente queria, era uma unidade de processamento de carne, é um entreposto de carnes, mas surgiu a oportunidade dessa loja lá em Caxias do Sul. Então, nessa loja, a gente procura incorporar tudo isso que a gente tem conversado aqui, né? Então, falando das certificações, por exemplo, né, a carne servida lá tem certificação de boas práticas agropecuárias, que, por sua vez, através da Aproxima, com iniciativa dentro do CIT, credenciou ou conseguiu certificação para 7 propriedades em 2013, como nós comentamos, tá? Então, a nossa carne tem certificação de boas práticas agropecuárias, que é um grande diferencial, quer saber de onde vem, como é que é produzida, né? Como o Jornani falou, 122 itens, né, que são auditados, né, na propriedade. Então, nós falamos muito da rastreabilidade em outros programas, e esse é um ponto forte para nós também. A rastreabilidade dentro da Aproxima, ela está, inclusive, no site. Todos os lotes estão, desde o início, desde 2013, estão lá a foto dos animais. A idade, o sexo, a raça e o tipo de engorda, com informação além das fotos, né? E isso vai no ponto de venda. E, evidentemente, que
Como o consumidor não valoriza muito ainda isso, né? Até por talvez um desconhecimento, por isso que é importante esses programas aqui, essa discussão, esse podcast, essa tua iniciativa, Lucas, para dar essa visibilidade. É importante o trabalho que se faz, né, possa repercutir também do seu ponto de vista do consumidor, né, para benefício dele. Então, nós temos a rastreabilidade lá, total, de ponta a ponta, onde a gente informa a raça, o sexo, a idade, o tipo de engorda de cada animal. Nós temos também na loja lá cadastrados 114 tipos de cortes diferentes, onde eu descrevo cada corte, da onde vem a peça-mãe, a classificação dela em relação a maciez, sabor e suculência e o tipo de preparo. Isso também é uma particularidade que praticamente ninguém tem, né? Já viu falar 114 tipos de corte, né? E depois a gente pode até dar alguns exemplos aí. Eu ia te falar para um dia a gente trazer uma imagem, de repente, algumas coisas e fazer uma ilustração sobre isso. Só para te ter uma ideia. Por exemplo, eu acho que é importante. Tu pega o alcatra. Alcatra, nós temos 5 cortes na alcatra. Para quem vai no açougue, alcatra é alcatra. Vou fazer bife, né? Não, nós temos lá a aranha, nós temos o baby beef, nós temos o bombom da alcatra, nós temos a ponta da alcatra e o tender steak. 5 cortes da alcatra. Né? Isso não é invenção, né? Isso é uma ciência que existe ali. Uma ciência por trás de cada Na verdade, a própria avicultura já ensinou isso, né? Eles porcionam de uma forma absolutamente fantástica um frango. Então, sim, exatamente. Hoje tu tem diversos tipos de aproveitamento com posicionamento de mercado, né? Por exemplo, um que eu gosto muito, que é as tulipas, né? Sim. Para fazer no espetinho. Aquilo é um negócio maravilhoso, né? Mas e quem é que ia comer asinha, né? Antigamente, né? Mas hoje está no posicionamento do mercado, tem valor. O coração, né? Que é uma tradição aqui, ninguém antigamente nem usava muito o coração. Hoje é um produto, né? Interessante. Mas voltando ali, a questão também, mais 2 coisas que eu gostaria de falar sobre a lógica, é importante isso aí, é a questão a gente, para mostrar esse serviço, a gente organizou lá 12 módulos de cursos que a gente faz lá na loja. Inclusive, até aproveitando esse grupo do WhatsApp que a gente está começando a montar, até vou tomar a liberdade, assim, ó, se alguém quiser participar desse grupo, que entre em contato com o meu amigo Lucas aqui. A gente coloca o link ali para a pessoa participar do grupo. Participar do grupo, né? Nós damos informações, por exemplo, desses cursos, né? Esses 12 módulos. Então, tu pega lá, por exemplo, vamos pegar lá a paleta, né? Então, a gente mostra lá, só da paleta deve ter uns 12 tipos de corte. Então, a gente pega a paleta, primeiro explica como é que é produzido aquele animal, pega a paleta que vai lá nos açougueiros, profissionais da carne, ele pega aquela paleta e desmancha, mostra todos os cortes. Aí tem uma pessoa que é amigo meu, que é um chefe, ele prepara os cortes, né, do seu ponto de vista de assar, né, no ponto certo, que é importante também, para depois a gente avaliar. Eu tenho um questionário, né, onde a gente avalia sabor, suculência e maciez. E como a gente já tem muitos números, né, eu já tenho hoje uma estatística, né, que eu posso dizer assim que cada corte tem uma característica. Vou dar um exemplo. Maçã do peito. O peito tem 3 cortes, né? Tem o peito, o granito e a ponta de peito, o granito e a maçã do peito. São 3 cortes. A maçã do peito é um corte extraordinário sob o ponto de vista de sabor. É talvez o corte mais saboroso do animal. Ele não tem como característica maciez. Ou tanta maciez, né? Mas só que com os nossos animais, você imagina, né? Se tem corte com alto sabor e a gente está trabalhando com genética para maciez de carne, aí tu tem toda uma tecnologia lá de corte. Essa maçã do peito é um corte quadrangular, mais ou menos, tá? Tu corta contra as fibras, ele tem uma camada de gordura muito interessante, corta contra as fibras e faz medalhão e bota no espeto como se fosse medalhões de picanha, tá? E na hora de servir é cozido num ponto alto, né? Porque tem a diferença entre grelhado e assado. Assado é longe do ponto de calor da brasa 60 centímetros, 50, 60 centímetros. Deixa ele assando normalmente lá. E na hora de servir, Lucas, tu serve lasqueado. Aí tu lasqueia e volta o espeto pro fogo. Pessoal, isso aí é um sabor extraordinário.
como o gado já é de qualidade, a carne acaba não sendo dura, e mantém a suculência, né? Então, é uma coisa fantástica, né? Esse é um dos cortes lá que a gente tem. Então, esses cursos a gente divulga muito, então nesses grupos do WhatsApp a gente vai divulgar. E outra coisa também que lá na loja nós estamos agora desenvolvendo, e é um projeto que está em andamento, porque demora, que é a questão do genoma. Nós estamos lá desenvolvendo, então, e vamos oferecer para esses grupos, para esses clientes que gostam do tema, né, os 3 tipos de carne. A carne a Proxima Gourmet, com foco na maciez, a Proxima Prestige, com foco no marmoreio, e a Proxima Sabor Serrano, né? Talvez ainda vamos estudar melhor esse nome, quando o foco é sabor. Olha que interessante, onde é que tu tem num ponto de venda, né, que tem a certificação de boas práticas agropecuárias, rastreabilidade total de ponta a ponta. Selo da Carne Prêmio, em 2022, nós recebemos selo da Carne Prêmio Gaúcha, um programa do Governo do Estado, né, com esses 3 tipos de carne, com tendências de mercado, enfim, né, isso são diferenciais que surgiram hoje, estão aí disponíveis, né, graças a todo esse retrospecto que a gente vem conversando. Tu vê, que história. João, gostaria de te agradecer demais pela tua vinda aqui. Capaz, é um prazer. Diário de Vacaria. Depois eu te deixo a chave do escritório do Diário de Vacaria, que vai te voltar sempre que tiveres alguma informação importante no setor, como vem fazendo há tantos anos, compartilhando disso. Acho de extrema importância que as pessoas cada vez mais tenham acesso, porque o nosso alcance vai do pequeno ao grande produtor. E cada vez que a gente tem essa possibilidade de estar trocando informações, né, a gente gera vários insights para quem está dentro do campo aí, para conseguir ter essa perspectiva que nem a Proxima, por exemplo, que chega no consumidor final. Ou seja, a gente deixa de tratar direto com o frigorífico, a gente começa a olhar, né, para o cliente final, faz um processo, faz uma volta aí muito inteligente e necessária para que cada vez mais essa cadeia fique fortalecida, né? Porque daí a gente deixa de olhar só por uma perspectiva. Carlos, não precisa nem dizer, mas enfim, né? Te agradeço mais uma vez por essa aula e vamos... E eu vou aproveitar então a audiência do teu programa e do público para dar mais uma informação interessante. Aqui o Jornal é testemunha disso. A gente tem uma teleentrega, porque para mim não tem problema de entregar essa carne da estância do assador, daí provavelmente na formação desses grupos aqui, e a gente entrega aqui. Teve uma experiência bem interessante que a gente fez de uma vaca antiga, né? Extraordinária, e o Jornal inclusive fez uma comparação, quer dizer, isso é mais um benefício, e vou deixar assim nas tuas mãos, né, para divulgar isso. Fazer isso aí, o João Ernesto fez hambúrguer da carne desta vaca, uma vaca que era oriunda do plantel ali do Eduardo Guazelli, que é do nosso grupo. E nós comparamos, né, o João Ernesto fez então esses hambúrgueres, comparamos com carne de 2 novilhos precoces, né? Um da Proxima e o outro que a gente adquiriu num estabelecimento aqui em Vacaria. E, Lucas, a vaca surrou de longe, mas de longe, assim, de jogar o rebenque fora na carreira, em termos de sabor do hambúrguer. Fantástico, absolutamente fantástico. Essa experiência. E essa vaca, como o Carlos falou, no final da vida produtiva dela se encontra, né, embora ela tenha sido muito bem tratada, no final da vida produtiva se dá um destino digno para ela, que vai ser alimentação. Né? Pois é, tia, olha, cada semana a gente tem um leque aí de oportunidades, de perspectiva de negócio, que a partir do momento que tu vê que tu olhar um pouquinho mais pro lado, às vezes tu gera uma cadeia mais saudável, né? Uma cadeia que se expande cada vez mais. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. João, obrigado. Para você que acompanhou mais um podcast do Diário de Vacaria, é sempre uma oportunidade incrível para nós falar um pouquinho sobre a pecuária gaúcha, esses avanços tão significativos que estão fazendo a pecuária cada vez mais se desenvolver. Continua com a gente, qualquer momento a gente volta trazendo o que é conteúdo na região dos Campos de Cima da Serra. Valeu, pessoal, até o próximo podcast.